Bom dia, meus queridos! Bom dia a todos! Esse é o canal Dicas da Lezinha, um canal de dicas audiófilas e dicas tecnológicas. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então, meus queridos, você pode conferir aí, né, o review deste microfone. Este microfone que você está me ouvindo agora, que é o Takstar TAC 35. Primeiro review desse produto. E hoje, meus queridos, é o dia da gente fazer aquele comparativo. Aquele comparativo que só aqui no canal você confere. Que é o TAC 35 e o Lewitt 240 Pro. E eu vou te falar, são dois microfones muito similares, tem muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum os dois. Então, vamos fazer o comparativo de similares. E agora você está me ouvindo pelo TAC 35, sem nenhum tratamento, nem supressor de ruídos, nem equalização, nada. Você está ouvindo o som puro deste microfone que está conectado ali na mesa, VS2 Pro G4, e com essa estrutura de ganho aqui. Então é essa estrutura de ganho que eu estou utilizando para os dois microfones, né? Então, começando aqui pelo TAC 35, que está conectado na VS2 Pro G4 com essa estrutura de ganho. O ganho master em 50%, ganho do canal em 50% e o preamp, né, o ganho de microfone, está em torno de 30%. Então, é exatamente essa estrutura que eu vou utilizar também para o Lewitt. Então, nós vamos avaliar, né, a pressão sonora também dos dois. Então, meus queridos, são dois microfones que têm características bem similares, né, bem similares. Ambos são condensadores do tipo transdutor de pressão gradiente, né? E ambos usam cápsulas de alumínio puro. A diferença, a cápsula é idêntica, é o mesmo tipo de cápsula, né? A diferença é o tamanho, né? Que esse aqui tem uma cápsula de 22 milímetros, embora nas especificações lá da Takstar, né? As especificações do fabricante diz que é 16, só que não é 16, é 22 milímetros, viu, meus queridos? E o Lewitt tem uma cápsula de 17 milímetros. Então, se a do Lewitt é 17 e é menor do que essa, logicamente que não pode ser 16, né? Bom, então, agora vamos passar para o Lewitt. Mas antes disso, vamos fazer uma gravação aqui, né, para a gente avaliar aqui a altura. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não estou utilizando nenhum filtro, né? Só tem o limiter e o analisador de espectro ativos aqui. Então a gente pode verificar, né, aí os ruídos, né? Que praticamente a captação só tem um pouquinho de ruído aqui nas baixas frequências, aqui de 70 Hz para baixo, né? Que nem o ouvido humano nem capta. E é por isso que é importante usar o low cut, né, para tirar essa sujeira que fica aqui, ó. Mas daí para cima não tem mais nada. É só barulho. Tem um cara nojento aí gritando aí na rua, né? Vocês devem estar ouvindo aí. Então é barulho. Basicamente é barulho. Não tem ruído de equipamento e não tem ruído do microfone também. Só esse ruidinho aqui nas baixas frequências. É por isso que o low cut é importante. Vocês vão ver, eu vou ativar aqui um low cut. Esse equalizador aqui tem um low cut aqui. Tem um filtro aqui, porque na mesa não tem. Vocês vão ver que sumiu esse ruído de baixa frequência. Olha só, o ruído sumiu. Só ficou mesmo barulho.
Então, praticamente o ruído. Eu vou dizer uma coisa, se por acaso, se por acaso eu tivesse um estúdio, um home studio tratado acusticamente, eu nem precisaria usar supressor de ruídos. Com esse microfone aqui, nem precisaria usar. Então, vamos fazer uma gravação aqui no Audacity, né? Vamos avaliar aqui, né? Ruídos e também o ganho, né? O ganho, mas sem o crisp, né? Vamos botar direto aqui. Então, vamos lá. Vou gravar um piloto aqui, vamos lá. Canal Alexandra Z. Música e informação com muita qualidade para você. Bom, então, né? A gente pode ver que com essa estrutura de ganho aí, a gravação ficou bem alta. Olha só. E isso aqui basicamente é barulho. Olha só, isso aqui não é ruído, é barulho. O ruído mesmo não tem praticamente. Praticamente não tem ruído. Então, meus queridos, depois a gente vai ouvir as duas. Porque agora eu vou passar para o Lewitt. Então vamos lá, passando para o Lewitt. Espera aí. Passando para o Lewitt agora. Então, meus queridos, agora eu estou aqui no Lewitt LCT 240 Pro. Estou utilizando exatamente a mesma estrutura de ganho. E aí? Praticamente não tem... eu diria que ficou... Parece que ficou um pouquinho mais alto, mas bem pouquinha coisa mesmo. Mas a pressão sonora dos dois é quase que a mesma, né? É quase que a mesma. Então eu achei que o Lewitt ficou um tiquinho só mais alto, né? Pelo que eu estou vendo aqui no VU, né? Então, meus queridos, a posição do microfone está exatamente a mesma. As cápsulas estão exatamente na mesma distância, né, da minha boca, né, na mesma inclinação. E eu estou falando aqui a cerca de mais ou menos 1,5 palmo, né? Mais ou menos uns 12 a 15 centímetros do microfone. Então, meus queridos, o que você pode perceber, né, é que os dois têm um timbre assim bem aveludado, bem interessante, né? Só que o Lewitt ele é um pouco mais fechado, né? Não que seja abafado, ele não é abafado. Ele é flat. É um microfone extremamente flat, é um microfone muito equilibrado nas frequências, né? Ele tem pouquíssima variação de frequência. Então é um microfone que não dá aquela subida nos agudos assim, né? É um microfone bem flat, enquanto que esse aqui já é um pouquinho mais agudo, né? Ele já tem um pouquinho mais de presença do que o Lewitt. Então, a diferença basicamente é essa. E a questão da cápsula do Lewitt ser menor não faz com que a pressão sonora seja mais baixa, né? É até um tiquinho mais alta, né? Bem pouquinha coisa, mas é. Então, meus queridos, vamos fazer a mesma gravação agora com o Lewitt, né? Vamos gravar aqui. Vamos fazer a mesma gravação agora. Canal Alexandra Z. Música e informação com muita qualidade para você. Então eu fechei janela, fechei porta, tudo aqui, mas mesmo assim não está captando barulho aqui, ó. Isso aqui é barulho. Tem um cara falando muito alto ali na rua, né? Então isso aqui é barulho. Então, meus queridos, é muito... Mas olha só a altura, né, dos dois. Aqui é o Lewitt, aqui é o TAC 35. Olha só. O TAC 35 parece que gravou um tiquinho mais baixo. O Lewitt um pouquinho mais alto. Olha aqui. Então, o Lewitt gravou um pouquinho mais alto. Então, mesmo tendo uma cápsula menor, o Lewitt tem um pouquinho mais de pressão sonora.
Mas o TAC 35 ele tem mais brilho, né? Ele tem um pouquinho mais de brilho e de presença, mas nem por isso é um microfone assim com muito agudo. Ele não tem excesso, não tem excesso nenhum também. É um microfone bem equilibrado também, né? Não é tão flat quanto o Lewitt, mas é bastante equilibrado. Então vamos ouvir agora as duas gravações, né? Vamos ouvir as duas gravações. Primeiramente, a gravação do TAC 35. Espera aí. Canal Alexandra Z. Música e informação com muita qualidade para você. Então aí você pode ouvir, né? Eu não ouvi nada, né? Eu não ouvi nada, mas você pode conferir aí, né? Como é que ficou a gravação com o TAC 35. Agora vamos ouvir a gravação com o Lewitt. Canal Alexandra Z. Música e informação com muita qualidade para você. Então, pegou um pouquinho mais de barulho, né? Agora vamos ver os ruídos do Lewitt, né? Praticamente nada também. Tem uma sujeira aqui, né? Abaixo de 80, né? Tem sujeira. Por isso que é importante o filtro low cut, né? Para poder tirar essa sujeira daqui. Porque a voz humana não chega nessas frequências. Então, eu vou ativar agora os filtros, né? Redução de ruídos, e o filtro low cut. Bem, ativei. Então agora está com o supressor de ruídos RN Noise e também com o filtro low cut, né? Então, meus queridos, agora eu vou passar novamente, eu vou voltar para o TAC 35, né? Mas você pode perceber aí, né, que há uma similaridade, são dois microfones muito equiparados, muito similares, né? Embora a diferença de preço seja muito grande, né? A diferença de preço é muito grande, mas a diferença de qualidade, né? Como você pode perceber, é mínima. Então, voltando para o TAC 35. Então, agora estou no TAC 35 novamente. Agora com filtro, né, de ruídos e também com filtro low cut, né? Dois filtros, basicamente. Mas continua sem tratamento, sem equalização, nem nada. Então, então dá para perceber que o áudio do TAC 35 é um tiquinho mais baixo do que o do LCT 240 Pro. Até o pop filter deles eu não estou utilizando, né? Você vê que eu estou sem pop filter. Mas os dois tem pop filter. Tem o pop filter magnético aqui do Lewitt e tem o pop filter aqui do TAC 35, né? Então, vamos aumentar um tiquinho. Então, aumentei mais um pouquinho aqui o volume do TAC 35, mas a diferença é muito pequena, né? A diferença é muito pequena. Então, vamos colocar uns pop filter agora. Então, agora está com o pop filter, né? Então, mas é aquela questão de pressão de ar, né? Né? Aquela questão de pressão de ar. A minha voz até que não dá essa pressão de ar, porque eu não falo muito alto, né? Mas é sempre importante utilizar, né? Alguns microfones não vêm com pop filter, outros vêm com aquela espuminha, né? A espuma também é bom, só que a espuma abafa um pouco o áudio. Já esse tipo de pop filter aqui não modifica, né, o áudio, como vocês podem perceber. Então, agora vamos voltar lá para o Lewitt, né? Voltando para o Lewitt agora. Ah, não. Antes vamos fazer uma equalizaçãozinha na mesa, né? Vamos dar um pouquinho de ganho de graves e
e agudos na mesa. Então, dei um pequeno ganhozinho de graves e agudos na mesa. Então, meus queridos, agora, não diria áudio tratado, totalmente tratado. Ainda falta alguma coisa, falta compressor e tal. Mas já está mais ou menos equalizado, né? Então, meus queridos, vamos voltar para o Lilt agora. Passando para o LCT 240 Pro. Então, estou no Lilt novamente. Agora, vamos fazer uma equalizaçãozinha para ele aqui, né? A mesma que eu fiz para o TAC 35. Dá um pequeno ganho de graves e um ganhozinho um pouquinho maior de agudos. Bem, dei um ganho assim, um ganho bem pequeno de grave, bem sutil, né? E apenas para equilibrar. E eu coloquei os agudos em 1 hora, né? Coloquei os agudos em 1 hora. Então, meus queridos, espero que tenham gostado, né? Desse comparativo. E o que eu posso dizer, né? Esses dois microfones têm uma diferença de preço bem grande. O TAC 35, ele custa em torno de R$500, né? O preço dele, né? Ele é vendido apenas pela Eletrolegal aqui no Brasil, né? Então, e custa em torno de R$500. Enquanto que o Lewitt, né? O preço médio dele é em torno de R$1.100, R$1.200. R$1.200 é o preço médio dele. Então, é uma diferença muito grande. Mas a diferença de qualidade não justifica a diferença de preço. Então, no geral, eu diria que o Takstar TAC 35 é uma opção bem mais viável, né? Porque tem a mesma qualidade, o mesmo tipo de cápsula. Como vocês puderam observar que o nível de ruídos é baixíssimo, praticamente quase não tem nem ruído, né? Então a gente pode ver que os componentes internos, né? A placa, né? Os componentes internos do TAC 35 são tão bons quanto do Lilt, né? São componentes de alta qualidade. Então é um microfone de muita qualidade. Então, e custa R$500. O Lilt custa R$1.200, né, em torno de R$1.200. E eu diria que é uma opção para você que quer um microfone totalmente flat, um microfone assim bem equilibrado mesmo. Se você quer um microfone assim bem equilibrado, o Lilt é uma excelente opção. Ele realmente está um nível acima de outros microfones aí, como a T2020, né? Aliás, ele, em comparação com a Audio-Técnica, ele rivaliza com a T2035, né? O AT2020 ele está um nível abaixo. Então o AT2035 é que compete com esse aqui. E também dizem que tem um timbre mais flat, né? E o Lilt, né? Ele é acima do AT2020 e do MXL 990. E então é para quem quer um som flat, né? Um som equilibrado. Porque esse aqui tem um pouquinho mais de presença. Mas no geral, o TAC 35 é uma opção melhor, né? É uma opção mais viável. Você vai ter um excelente microfone e vai gastar muito menos. E sempre é bom ressaltar que é importante ter uma boa interface de áudio, uma boa mesa de som, viu, gente? Um bom pré para você conectar esses microfones é importante para você ter qualidade. Então, meus queridos, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha para elevar cada vez mais esse canal. Paz e luz a todos. Beijos!